Gênesis 19, 24 a 26. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ló, sobrinho de Abraão, foi visitado por 2 anjos que lhe disseram que iam destruir a cidade de Sodoma. Esses anjos perguntaram a Ló se ele tinha mais alguém naquela cidade, em Sodoma, para que fosse salvo do juízo da ira de Deus. Nesta chamada para a salvação, que foi feita a Ló e à sua família, podemos ver 3 tipos de pessoas, que são os mesmos tipos de pessoas que estão retratadas na parábola que Jesus contou, conhecida como a parábola do semeador. Do semeador que saiu a semear e a semente caiu em 4 tipos de terrenos diferentes, sendo que apenas um deu fruto, os outros terrenos não. Assim também como as pessoas ligadas a Ló, que foram salvas ou não foram salvas, ou não deram fruto, podem ser comparadas com os 3 tipos de terreno que não deram fruto. O primeiro grupo foram os futuros genros de Ló. No verso 14 nós lemos que então Ló saiu e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Ló foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Estes genros de Ló podem se assemelhar ao terreno à beira do caminho, diz em Mateus 13:19. Ouvindo alguém a palavra do reino, os genros de Ló ouviram a palavra do juízo de Deus, e como Deus os poderia salvar, mas não entenderam. Não entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Os genros de Ló ouviram, mas não entenderam, e acabaram por ser destruídos com a cidade. Um outro tipo de terreno é a mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A mulher de Ló, ela saiu com Ló. Podemos dizer ainda, teve algum fruto daquilo que ela ouviu. Ela foi com Ló para ser salva, mas olhou para trás e acabou numa estátua de sal. Este é o terreno entre pedregais. Lemos em Mateus 13, 20 e 21. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. A mulher de Ló aceitou e foi com ele. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. A mulher de Ló foi salva, mas foi de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. A mulher de Ló aceitou a palavra, começou na fuga, mas olhou para trás e não deu fruto, não foi verdadeiramente salva. Ficou convertida numa estátua de sal. E o terceiro terreno são as filhas de Ló. Lemos no verso 36 e nos versos anteriores que as filhas de Ló, elas acabaram por engravidar do seu pai e conceberam as 2 filhas de Ló, do seu pai. É o terreno entre os espinhos, diz no verso 22 de Mateus 13, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. As filhas de Ló saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu delas. As práticas de Sodoma, imorais, tudo o que elas tinham aprendido, não saiu delas. Os espinhos do pecado de Sodoma cresceram e levaram as 2 filhas de Ló a fazer com o seu pai o que não deveriam ter feito. Ló também, de alguma maneira, não entendeu plenamente a palavra essa que o seu tio Abraão lhe tinha dado sobre Deus. Entendeu em parte, porque, como diz o apóstolo Pedro na sua carta, ele se afligia com a maldade dos habitantes de Sodoma. Entender a palavra de Deus parcialmente é muito perigoso. A nossa vida não vai ser uma vida plena, uma vida de vitória sobre o pecado, se entendermos a palavra parcialmente. Podemos até ser salvos, mas o fruto que sai de nós é limitado ou nenhum. E se não for nenhum fruto, nós seremos salvos como pelo fogo. Como lemos na primeira carta aos Coríntios 3,15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento,
mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Mas em toda esta história, há alguém que se assemelha ao terreno que deu fruto? É Abraão. Abraão ouviu a palavra, creu naquilo que Deus disse, recebeu a palavra com fé, e isso lhe foi imputado por justiça, e deu muito fruto.